O amor de Jesus nos envolva a todos, que nós possamos ter momentos agradáveis de paz, de harmonia, de reflexão, que estas reflexões, da mesma forma que possivelmente todos nós jantamos antes de vir para cá, a reflexão, o pensamento acerca dos temas que o Evangelho traz para nós é o alimento do Espírito que somos. É indispensável, tão indispensável quanto o pão para alimentar o corpo, é o alimento do Espírito, se não ainda de maior importância, porque é através dele, do alimento espiritual, que nós passamos a compreender o real valor das coisas, passamos a entender os caminhos que percorremos na vida. E com isso temos a possibilidade de viver com mais tranquilidade, com mais harmonia, independente dos acontecimentos que a vida coloque para que nós possamos crescer, aprender e nos aprimorar a cada instante. Como nosso irmão falou, o tema da noite de hoje é o capítulo 7 do Evangelho, o Pobres de Espíritos. Certamente todos nós já ouvimos essa expressão ser dita por aí no dia a dia, na vida comum das pessoas, ser dita no sentido pejorativo, ser dita para designar pessoas que algumas vezes alguém considera que seja tola, ingênua ou com uma inteligência pequena. Na maioria das vezes utilizam essa expressão para, de alguma forma, menosprezar ou diminuir a pessoa a quem se está referindo. Entretanto, no Evangelho, evidentemente que ela não está colocada dessa forma. Compreendendo que a linguagem dos dias em que Jesus estava aqui na Terra não era a mesma dos nossos dias, compreendendo que cada idioma tem suas particularidades e que a transmissão de texto oralmente de um para o outro pode naturalmente ter ocorrido uma pequena diferença na expressão e que chegou aos nossos dias dessa forma, pobres de espírito, como sendo realmente alguém que tem os valores essenciais. E são sobre estes valores que nós vamos conversar nessa noite. Vamos falar acerca de como surgiu em nossos corações esta ideia, de como nós nos conduzimos muitas vezes de forma completamente diferente do que é solicitado para nós no Evangelho. Antes do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que Kardec, de acordo com as instruções que ele recebeu dos Espíritos, elaborou o primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte, contém as leis morais. E entre estas leis morais, nós vamos encontrar a lei de conservação. Esta lei, como todas as leis naturais, elas estão presentes em nossas vidas, que nós reconheçamos ou não estas leis, porque instintivamente nós praticamos as leis que são naturais. E com o instinto de conservação também se deu dessa forma. Nós precisávamos nos proteger, precisávamos resguardar a existência que tínhamos em cada uma das oportunidades para justamente progredir, crescer e desenvolver. E por esta razão nos foi dado esse instinto de conservação para que nós lutássemos, superássemos as dificuldades e conseguíssemos dar expansão à nossa vida da melhor forma possível, usufruindo e aproveitando as oportunidades para que ela pudesse ter um proveito real. Naturalmente, com o desenvolvimento, à medida que o tempo passa, essa necessidade de se conservar, de cuidar do espaço que nós tínhamos, foi ficando um pouco mais atenuada. Nós então já tínhamos casas para morar, tínhamos vestes para nos proteger, tínhamos alimentos em nossas casas, não precisávamos sair para procurar esse alimento, trabalhávamos, conseguíamos o alimento, e estas possibilidades e estas facilidades de cada época, de acordo com as modernidades, foi provocando no nosso desenvolvimento, em alguns de nós,
o orgulho, o egoísmo passou a se desenvolver. Se não tínhamos mais necessidade desse instinto de conservação para o essencial, nós passamos a criar necessidades além da que nós realmente tínhamos. Esse instinto nos foi dado para que nós pudéssemos garantir o que era necessário. E todos nós sabemos disso perfeitamente, que à medida que nós avançamos, mesmo nesta encarnação que nós estamos, que temos contato com o Evangelho, que costumamos estudar para que ele nos esclareça, para que ele possa penetrar não apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas no nosso coração e, consequentemente, na nossa vida, através dos sentimentos e da nossa postura, colocação diante de todos os irmãos, diante da vida, nós passamos a utilizar para acumular coisas, para ter cada vez mais para os que estão realmente mais juntos de nós, interessados nessa conquista que foi se tornando cada vez mais ostensiva. Nós nos distanciamos da lei que era para conservação e passamos ao acúmulo, ao excesso e cada vez mais e mais. Se isso acontecesse com uma única das criaturas, o problema não seria tão grave. Entretanto, isso acontece com muitos de nós espíritos encarnados, mesmo em 2021, nós ainda temos essa vontade de conquistar coisas e acumular haveres e posses e condições para garantir um futuro. Alguns dizem que é para deixar para os seus filhos, para garantir que eles tenham uma vida boa, uma vida diferente da que tiveram. Outros dizem que precisa ter cuidado para a velhice. E dessa forma, os estudiosos costumam dizer que do jeito que nós caminhamos nesse cada vez acumular mais, alguns sem nada e outros com tantas coisas, nós vamos precisar de outro planeta para poder conseguir continuar alimentando essa sanha de ter coisas. E o Evangelho continua nos convidando a essa introspecção que vai nos levar à compreensão do justo e real valor de cada coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, começando a interpretação da leitura do versículo que está em Mateus 5:3, vai ser colocado que os espíritos encarnados, desenvolvidos, intelectualizados, costumam dar pouco valor às coisas que consideram para pessoas simples, para pessoas que não têm uma maior capacidade, um maior desenvolvimento e que por isso menosprezam essas verdades e unicamente ligam importância para as coisas visíveis e palpáveis. E quando nós lemos essa frase, essa pequena frase, nós vemos como isso é verdade e como está em contradição com o que os Espíritos trazem para nós, com as informações que vêm do plano espiritual e que chega até nós pelas psicografias, pela conversa dos Espíritos e que nos diz, como Emmanuel costumava dizer para Chico, e isso ficou para todos nós, que tudo que nós vemos ou está morto ou vai morrer. Naturalmente, ele falando isso, para que tivesse uma ênfase que nós percebêssemos o quanto nós nos desgastamos na conquista do que é transitório, do que é perecível, do que nós haveremos de deixar na terra e como nos importamos tão pouco com o que é essencial, fundamental, de total importância para o nosso crescimento, para o nosso evoluir como espírito. Naturalmente, nós somos espíritos, mas necessitamos estar na Terra ou em outros mundos para colocar em prática aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Cada uma dessas oportunidades, cada um desses encontros que nós temos uns com os outros, alguns
com mais proximidades, outro um pouco mais distante, mas todas as pessoas que se aproximam de nós, que nós temos uma convivência, seja mais aprofundada ou mais superficial, trazem para nós oportunidades. Oportunidade de nós, muitas vezes, analisar o nosso comportamento diante dos nossos semelhantes, de como nós nos conduzimos e como nós nos colocamos interiormente diante de cada pessoa, diante de todos. Naturalmente, nós sabemos que muitas vezes nós nos dirigimos ou nos colocamos para as pessoas de acordo com a importância que nós achamos que as pessoas têm. Então, em alguns lugares, dependendo da aparência que nós estejamos, dependendo de como nós estejamos vestidos, então nós, ao entrarmos, somos muito bem tratados, né? Aquele verniz, aquela educação. O mesmo não se dá se no outro dia, muitas vezes, nós voltarmos com a roupinha simplesinha, com uma aparência de mais indigente. Quando nós sabemos que a roupagem física, que a roupa que nós utilizamos para cobrir o nosso corpo, tanto as vestes quanto o envoltório do espírito que nesta hora nós utilizamos, nem sempre tem verdadeiramente ligação com o espírito que está ali utilizando aquelas possibilidades de desenvolvimento. É assim que nós fazemos um julgamento superficial e muitas vezes vamos ter surpresas de algumas feitas, surpresas boas e agradáveis, de outras bastante desagradáveis. Quantas pessoas nós vemos que sofreram golpes porque as pessoas chegam bem apresentadas? Mulher de salto alto ou homem de paletó, gravata, segurando uma maleta. Então as pessoas abrem os espaços e se sentem completamente à vontade, porque naturalmente, ainda que consciente não estejam disso, porque na maioria das vezes nós não estamos conscientes, porque não prestamos atenção em nós, no que nós sentimos, nós abrimos a guarda, porque de alguma sorte nós queremos uma vantagem. Então aquela pessoa que vem com aquela aparência, uma aparência de ser uma pessoa importante, pode trazer para o que a doutrina nos convida, é justamente para essa introspecção, que faz com que, mesmo que nós venhamos a cometer, a nos comportar desta forma, até esse tipo de atitude, ainda que nós não venhamos a falar disso com as outras pessoas, nós tenhamos plena consciência de que isso está acontecendo. Porque à medida que eu tenho consciência de alguma coisa, mesmo que eu não transforme isso em um dia, em uma semana, em um mês, mas eu vou transformar. Porque se eu percebo que algo em mim não está de acordo com o que eu prezo, com o que eu acho ser de suma importância e excelência para a minha vida, naturalmente eu entendo que eu preciso me adequar a isto que eu falo, a isto que eu estudo, a isto que eu busco, para que eu possa construir paz interior, para que eu possa ser verdadeiramente, ter a felicidade que é possível na Terra. Isso não é uma utopia. Isso é algo completamente plausível. E nós, se muitas vezes não conseguimos isso, é pela interpretação errônea que nós damos à felicidade, à tranquilidade e à paz. Porque o que seria para nós a paz? Se eu perguntasse a cada um e se tivéssemos tempo para cada um dizer o que é a paz, possivelmente teríamos várias respostas. Da mesma forma que eu também tenho o meu jeito de pensar. Quando eu termino o dia e consigo perceber que cumpri com todos os meus deveres e obrigações e de alguma forma eu consegui pelo menos estar além da metade do que eu deveria estar, eu estou tranquila, eu estou em paz. No dia que eu percebo que ainda que materialmente eu tenha feito tudo o que eu devia ter feito, mas eu não consegui emocionalmente, sentimentalmente, eu não consegui me manter nesse nível de relacionamento com os meus semelhantes, a despeito do que quer que seja, então eu sinto
aquela vergonha íntima, que há necessidade da humildade. A humildade para entender que, ainda que eu saiba, que nós saibamos da excelência que seria para todos nós conseguirmos nos despojar do orgulho, do egoísmo, da tola e vã vaidade e sermos completamente humildes, reconhecer que na terra, perfeitamente alguma coisa, não há ninguém. E que todos nós estamos em jornadas com pontos e dificuldades diferentes, mas todos temos as nossas dificuldades. E a importância real é perceber essa dificuldade, reconhecer a nossa pequenez, mas continuar em atividade. Porque de muitas feitas, quando nós cometemos algum engano, seja ele visto por todos, ou seja ele somente na nossa mente, que nós sabemos, nós sentimos vontade, não adianta, quanto mais esforço, não consigo melhorar. Mas isso são desculpas. São desculpas que nós utilizamos para não cumprir com as nossas tarefas. Desculpas para dizer, eu tentei, mas aí não deu. Porque se Deus é a perfeição. Se Jesus já é um Espírito puro, desde que esteve entre nós já era puro há milênios. Antes de nós sermos, ele já era. Então, ele tem experiência na organização, no desenvolvimento, no progresso que nós efetuamos nos mundos. E se Deus colocou nas mãos dele, né, o nosso caminhar, o nosso despertar, e ele sabe exatamente o que está fazendo. Se ele prometeu lá, quando estava aqui na terra entre nós, que nenhuma de suas ovelhas se perderia, como é que eu, Reres mortal, mais perto do primitivo do que da angelitude, muito mais perto, vou agora dizer que ele está errado, que ele não sabe o que está fazendo? Porque quando nós dizemos que não temos capacidade, que não vamos ter capacidade de mudar o que estamos sendo, porque nós não somos isso, nós estamos dessa forma. Mas o que nós somos seres filhos de Deus. Temos todo o potencial para ser desenvolvido. Todas as possibilidades, toda a misericórdia, Deus nos oferece através dos seus missionários. Jesus cuida de cada um de nós, ainda que nós não percebamos, não sintamos. Mas o que cada um de nós tem que fazer, nenhum espírito vai fazer. Eles podem estar muito perto de nós. Eles podem até nos carregar no colo, mas não farão o que nós precisamos fazer. E não farão pela uma simples razão, porque eles querem que nós cresçamos. Eles querem que nós sejamos felizes, que nós alcancemos a plenitude que Joana tanto nos fala. E como é que nós vamos alcançar essa plenitude se nós não tivermos a maturidade espiritual? Se somos espíritos, não sei quantos milênios nós temos, mas a maioria de nós nos comportamos como se fôssemos adolescentes, imaturos, atordoados, angustiados, inconformados, insubmissos às leis divinas. Queremos alterar, queremos modificar, queremos trazer do jeito que nós achamos que deve ser, porque temos o nosso olhar para um curto espaço de tempo. Não compreendemos que todos nós temos talentos, mas que esses talentos nem sempre são visíveis a todos, porque nem todos nós temos as mesmas tarefas. Cada um de nós foi chamado a realizar tarefas nos diferentes lugares em que estamos colocados. Então, a maioria de nós executa tarefas que ninguém vai saber se foi ou não bem realizada. Mas nós saberemos. O nosso anjo guardião, a nossa consciência, todos os espíritos saberão. E principalmente nos interrogará a consciência.
o que foi feito do tempo que tiveste, o que foi feito do conhecimento que foi dado, como é que estás utilizando, como estás empregando, qual o nível de esforço que nós fazemos para superar o orgulho que há em nós. Essa mania de querer ser superior, ainda que não venhamos a dizer, porque sabemos que seríamos chamados a atenção, que seríamos colocados no devido lugar. Mas por que isso? Muitas vezes nas nossas conversas informais, começa-se um diálogo, aí alguém tem uma opinião diversa da nossa, e nós começamos a querer forçar uma coisinha aqui, outra ali, para o quê? Impor o que nós achamos. Porque é claro que o que eu acho tem que ser o que é correto, o que é certo. O que o outro acha, ele está equivocado se não é igual ao que eu penso. Então nós nos comportamos assim no automático. Nós deveríamos agir corretamente no automático, mas ainda não conseguimos isso. E como é que a gente vai conseguir? Repetindo. Da mesma forma que nós já gastamos milênios repetindo isso, tendo atitudes egoístas, cheios de orgulho, querendo ser superior aos que estão à nossa volta, não entendendo que a humildade é a garantia da nossa saúde mental. Porque eu quero transformar as coisas todas, nada está de acordo com o que eu quero. Muitas coisas eu posso transformar, outras não. Porque há coisas que não dependem do que eu quero e do que eu desejo. Depende também do outro. Depende do que nós acordamos para ser o melhor para o nosso desenvolvimento. Se quando estamos no plano espiritual temos uma visão mais dilatada e compreendemos melhor o que nos convém, e por saber o que nos convém para nos desenvolvermos, nós fazemos opções, traçamos objetivos e metas. Aí quando encarnamos, que começamos nessa constante réfrega, nos comportamos como os nossos objetivos de final de ano. Janeiro eu vou entrar na academia, janeiro eu vou fazer ginástica, janeiro eu vou fazer um curso, em janeiro eu vou ser mais cordata, vou ser mais gentil, vou conseguir diminuir o meu orgulho, vou conseguir abater o egoísmo. Aí quando chega janeiro a gente começa de novo, esquece todos esses objetivos, supondo que a gente tem objetivos de ordem íntima e espiritual, e que eles não sejam só para conduzir o corpo físico. Mas mesmo essa intenção, nós deixamos correr. São objetivos que nós deixamos para lá. E o problema é que não é só agora que a gente está deixando para lá. Agora é a oportunidade que nós estamos dando mais atenção. Porque nós já nos dispomos a estar reunidos, estudando o Evangelho, os capítulos, 1000 vezes o mesmo capítulo, estudando. Para quê? Para tentar assimilar. Porque uma coisa é o que nós aprendemos, uma coisa é eu me dedicar e aprender tudinho decorado, versículos, capítulos, números das perguntas do Livro dos Espíritos e respostas, para quem tem boa memória. Para mim seria bem difícil, bem penoso, mas há quem possa. Mas não é só isso, porque isso a gente nem precisa. Se quiser, coloca o notebook, começa a ver todos os números, não precisa gastar espaço mental para isso. O que a gente precisa é assimilar este conhecimento em vivência. Esse é o nosso trabalho. É o que nós criamos dificuldades e empecilhos. Porque uma coisa é agora já aqui reunidos, nós conversando, e cada um de nós recebendo os eflúvios aqui do plano espiritual e cheios de energia. Outra coisa é amanhã de manhã, cada um com as suas lutas no particular de suas casas e de seus trabalhos e dos afazeres. Aí é quando nós precisamos do olhar para nós. Olhar não para condenar, mas para conhecer. Porque quando eu percebo que ainda que eu tenha tido um sorriso cordato nos lábios, mas que na minha mente veio um pensamento que é pretensioso, que não é caridoso, que é arrogante, eu combato. Eu combato isso. Combato reconhecendo
Diga, eu estive desta forma, hoje eu quero agir diferente. Reconhecer todas as vezes. Não importa quantas vezes isso aconteça. Se a gente não tiver esse olhar, a gente não vai entender que a humildade não é para a gente ser menor do que ninguém. A humildade é para que nós conheçamos a real importância que nós temos. Todos somos importantíssimos, porque se não fôssemos, Deus não teria nos criado. Somos importantíssimos no que estamos fazendo, onde estamos colocados, para fazer da melhor forma possível, importantíssimos para nos desenvolver e para superar as mazelas que nós carregamos na alma desde milênios incontáveis. Então, à medida que eu vou entendendo isso e que vou trabalhando essa compreensão, que não é me colocar como menor onde quer que eu esteja, mas é entender que tanto eu quanto o outro tem real valor. Ainda que um seja profundamente intelectualizado, que seja douto, e que o outro não tenha conhecimentos, mas temos valor. Fomos criados e temos valor. E temos a nossa importância e o significado e o papel na vida. Haveremos de desenvolver todas as potencialidades intelectuais e espirituais. São etapas. É período que cada um de nós transitamos, experienciamos, consolidando esse conhecimento, consolidando estes sentimentos, deixando brotar em nossos corações a misericórdia. A misericórdia por nós, pelos erros que cometemos e pelo nosso próximo. Ter o entendimento que nós somos infinitamente pequenos para nos julgarmos superior a Deus. E muitas vezes nós nos julgamos. Quando nós achamos que está tudo fora do lugar, que está tudo errado, que nada tem jeito, que nada presta, nós estamos indo de encontro a Deus. Será que Ele não tem capacidade de resolver essas pendengas? Será que não há possibilidade que Ele não tem trabalhadores em todas as áreas para que possa gradativamente ir ocorrendo essa transformação? Nós queremos espetáculos, queremos coisas grandiosas, queremos coisas que sejam vistas. E as coisas de Deus não são assim. Elas acontecem naturalmente, tudo de acordo com a lei estabelecida por Ele. Ele não derroca a sua lei. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus coloca: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei divina. A lei dos homens, Ele mudou completamente com a sua colocação diante disso. Mas nos indicou a respeitar as leis. Entendendo que na Terra é o nosso estágio evolutivo, é as nossas necessidades de ordem materiais, e para desenvolver justamente isso, a compreensão, a tolerância, a humildade, de muitas vezes ver pessoas fazendo coisas completamente arbitrárias e nós, em nosso lugarzinho escondido, nos achando que nós seríamos capazes de fazer muito melhor. Será? Nós só sabemos testando. E testaremos. Porque todas as possibilidades serão testadas para ver se verdadeiramente nós teremos a competência que nós precisamos para construir essa integralidade do ser, para deixar que o ego se vá, que era necessário quando nós éramos primitivos. Mas hoje não. Hoje nós somos convidados a desenvolver o self, o ser real, o espírito que somos. Desenvolver essa potencialidade e esquecer estas coisas que nos faz sofrer e que nos prende à matéria. Quanto mais nós estivermos presos às coisas puramente superficiais, quanto mais nós estivermos dando importância aos primeiros lugares, quanto mais nós desconsiderarmos as pessoas que têm um falar simples, porque achamos que não tem nada para nos ensinar ou para acrescentar,
mais nós estamos nos agredindo. Porque nós estamos deixando de cumprir a lei divina que está dentro de nós. Então, se eu não sei dessa lei, eu já sentia antes de saber. E hoje nós sabemos dessa lei. Sabemos e não queremos fazer o esforço necessário para vivermos de acordo com ela. Que não é para o bem dos outros, é para o meu bem, é para o nosso bem. Cada um que fizer, que conquistar, naturalmente conquista para si. Vai ser importante para a sociedade? Claro. Porque à medida que nós vamos conseguindo superar deficiências morais que nós carregamos, à medida que nós vamos conseguindo transformar incompetências em competências, nós vamos influenciando positivamente. Nós vamos colaborando para a transformação, para este mundo regenerado que tanto nós queremos, mas que achamos, na maioria das vezes, que ele vai acontecer por milagre. Que a gente vai dormir como espíritos no mundo de provas e expiações e vamos acordar regenerados. Não percebemos que isso é esforço. Essa regeneração é esforço. Para que se transforme fora, é preciso se transformar dentro de cada um de nós. E como a gente vai transformar isso se a gente ignorar? Se não conseguirmos lançar esse olhar para descobrir as chagas morais que temos e que nos faz sofrer. Porque se nós causamos sofrimentos, provocamos maiores em nós mesmos quando carregamos e cultivamos estas feridas abertas, provocadas muitas vezes por ciúmes infantis. Não fala unicamente do ciúme homem e mulher, relacionamentos amorosos, mas falo do ciúme em geral. O ciúme para ser melhor, para ser superior, mesmo entre os apóstolos, que vai ser no item a seguir, não sei quem vai falar sobre ele, que é o item a seguir deste, havia essa vontade de saber quem era o melhor, qual o destaque. Nas casas espíritas, nas casas religiosas, há disputas muitas vezes. Pessoas querendo o lugar de destaque, que seja dito abertamente, que seja velado, mas não percebe que com isso está simplesmente trazendo problemas e dificuldades para si mesmo. Que não há problema que nós queiramos ter responsabilidades maiores, porque me parece que, pelo menos na casa espírita, quanto mais você tiver presente, mais responsabilidades você terá, mais coisas para fazer, mais coisas para organizar. Então, e nós, com todas essas coisas e todos esses compromissos assumidos, nós vamos realmente nos esforçar por dar o melhor de nós em cada um dos lugares que nós estivermos? Tirando do pouco tempo que tivermos para conseguir realmente cumprir o que nós assumimos. E assumimos muitas vezes porque queremos muito, de outras porque combinamos. Então, seja qual for a razão que estejamos assumindo, que seja para colaborar, que seja para somar, que seja para ampliar as possibilidades de levar adiante não apenas o verbo, mas que o verbo possa ser vivenciado. O melhor dos exemplos, o que mais fica são as atitudes. É o nosso dia a dia. Nós somos observados pelo plano espiritual, pelos nossos companheiros, muitas vezes, que fomos, em outras vidas, compartilhamos de sabores, e que observam os espíritos que aqui são trazidos. Depois nos observam, para ver o grau de esforço que nós fazemos, os nossos familiares. E esses, na maioria das vezes, ainda usam uma lente de aumento, que é para que a gente tenha realmente possibilidade de perceber que a gente tem que se esforçar mais. Esforçar mais para a vivência desta fraternidade.
desta humildade que vai nos trazer a compreensão que o que o outro pensa e diz de mim, se eu tiver humildade, não vai me abalar. Porque se for verdade e tiver uma procedência, eu deveria agradecer. Muito obrigada, meu irmão, porque eu vinha percebendo isso e agora que você disse, eu tenho certeza que realmente eu estou me comportando desta forma. E se não tem respaldo no espírito que sou, nas minhas atitudes, então passa. Porque não importa, porque nós não estamos cultivando e alimentando o ego de achar que a nossa presença, que o nosso comportamento, tem que ser bem vista por todos. Isso nada mais é do que orgulho. Porque nós precisamos realmente ser da melhor forma que nós pudermos, mas para fazer bem ao nosso coração e para fazermos jus à fraternidade que nós desejamos para nós. Mas não para que as pessoas nos notem como sendo melhores. Nós não somos melhores por estar fazendo e cumprindo a nossa obrigação. Nós não somos melhores por uma conduta ou outra, é um somatório que vai fazendo com que nós compreendamos a importância que temos, mas não de ser superior a quem quer que seja. Não é fazer isso ou aquilo ou deixar... Não é isso. Vai ser a conduta, o comportamento, o dia a dia, conhecendo perfeitamente aonde ainda estamos minados, ainda onde fala auto-orgulho, aonde nós ainda queremos dizer, você está errado. Eu não faço isso, não sou assim, eu sou assim, assim, assim. Quantas vezes a gente não tem vontade? Na verdade, hoje mesmo eu já tive vontade de fazer isso. Eu digo, até hoje, não escapa, eu estou além da humildade, a vontade de dizer, você está enganado, eu não sei. Para quê? Para satisfazer o ego, porque se o outro pensa aquilo da gente, não vai adiantar a gente dizer que fez, que não fez, porque vai continuar pensando. Então, para que o desgaste? Para que ficar nessa vai e vem de palavras que criam um debate, que criam uma animosidade, quando se a gente simplesmente consegue calar, se conseguir isso com esforço, às vezes no outro dia já desmanchou completamente, já foi esquecido, porque não colocamos lenha, porque não botamos combustível. Se queremos apagar um fogo, naturalmente não vamos colocar combustível nele, porque sabemos que vai aumentar o fogo. Então, se eu quero domar os instintos inferiores que eu conheço, os que eu conheço, e que estão presentes na personalidade que sou hoje, que estou hoje, é necessário que eu venha combater. E eu não vou combater dando fermento. Então, eu quero entrar no atrito porque o outro disse alguma coisa. Eu me contenho, a duras penas, eu me contenho. Para que depois eu consiga simplesmente nem tomar conhecimento, por não dar importância ao que não tem importância. Não tem importância o que acham que nós fazemos, tem importância o que nós verdadeiramente estamos fazendo. Qual é o nosso posicionamento íntimo? Quais são as nossas atitudes? O reconhecer as falhas, o reconhecer os erros, o pedir desculpas, esforçar de novo e de novo. Sempre. Não é porque eu caí ontem e hoje caí de novo para permanecer caído, não. Levantar. Porque se materialmente falando a gente cair 10 vezes, a gente vai levantar. Então, por que não levantar? Mas com empenho. Sabendo que não é sem vontade, não é com frouxidão. Não é com moleza que a gente vai conseguir isso, é com disciplina realmente. Quando a gente lia aquela disciplina, a gente ficava assim, para que tanta disciplina? Precisamos. Como é que a gente vai conseguir domar a fera que ainda está presente? Não vai ser disfarçando, não vai ser com plumas. Naturalmente vai ser olhando e analisando e trabalhando com empenho, com atenção, com carinho e com amor, porque merecemos. Se nós não conseguirmos nos amar, ou não conseguirmos nos entender, não conseguirmos ter misericórdia de nós,
pela nossa conduta muitas vezes inferior, como nós vamos ter misericórdia pelos erros dos nossos semelhantes, pelas falhas que os outros cometem? Que, aliás, nos diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, que nós só deveríamos olhar para tentar não cometer igual, mas nunca para criticarmos, que é o que a gente menos faz. Muitas vezes a gente até pode cometer igual, mas aí a gente critica o outro para disfarçar que nós também ainda temos tantas atitudes que não são adequadas. Então, desejo para todos nós que nós tenhamos a capacidade de abrir as páginas do Evangelho, abrir com humildade, rogando a Deus a oportunidade de entender profundamente em nossas almas, em nosso coração, e de ter a capacidade de, entendendo a excelência do que ali está contido, colocar em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida tranquila, apesar de todas as tempestades que podem surgir no caminho. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça, agora e sempre.